Olá, caros ouvintes, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que essa mensagem hoje encontre o seu coração em paz e que você possa estar gozando de perfeita saúde. Bem, eu venho refletir hoje a respeito de um tema muito curioso e que faz as pessoas muitas vezes pensarem muito e terem certas dúvidas. E o tema que eu dei a respeito da discussão que eu quero fazer hoje sobre salvação é: depois desta vida há um céu. Quais são as suas chances? Então eu gostaria de discorrer um pouco a respeito do que a Bíblia diz sobre essa vida após a morte nesse plano terrestre e o que há do outro lado depois que o nosso corpo ao pó voltar, né? Essa é uma palavra para você que talvez não tenha essa resposta ainda para si mesmo ou não saiba como explicar isso para alguém, ok? Se você crê na Bíblia, claro, se você crê em Deus, em Cristo Jesus, você vai poder acompanhar esse meu raciocínio e fazer bom proveito dele. Mas para isso você realmente precisa crer de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento no que diz a Bíblia e em quem é a pessoa de Jesus, ok? Me acompanhe nesse raciocínio. Bem, nós estávamos todos separados de Deus e mortos, né? Nenhum homem sequer encontrava-se diante da presença de Deus. Todos estavam destituídos da glória de Deus por causa do pecado que fez separação entre o homem e Deus. Em Romanos 5,12, essa passagem bíblica diz que, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e é que ele está dizendo a respeito de Adão, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, assim como através de um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, também a morte passou a todos os homens, né? Então, nós vamos entender por que a morte se estabeleceu a todos os homens e não só a Adão, que na verdade pecou contra Deus e perdeu aquele estado de vida eterna, né? Bem, essa inclusive é uma solução que Deus, o próprio Deus, nos ofereceu através da sua graça para termos reconciliação com Ele pela vida. Então, ainda em Romanos, no capítulo 5 mesmo, nos versos 20 e 21, a palavra explica isso. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, ou seja, teve que ser estabelecida uma lei entre os homens para que o pecado pudesse ser controlado diante de manifestações do que era permitido e não era permitido, do que era certo e do que era errado. Então a lei veio para avultar a ofensa. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante quem? Jesus Cristo. Então, da mesma forma que o pecado entrou, superabundou a graça de Deus. Porque Ele manda o seu Filho Jesus para vir a este mundo e carregar sobre si todos os pecados da humanidade e para que nós tornássemos novamente reconciliados com Deus Pai. Então, o pecado que gerou a morte, a separação de Deus, foi, através de Jesus, feito justiça. Jesus providenciou um resgate da nossa vida para que a gente pudesse novamente nos relacionarmos, né, e nos religarmos a Deus. Através daquilo que já era um projeto inicial de Deus e se corrompeu com o pecado do homem. Então, em João 3,16, como muitos conhecem, uma passagem bíblica muito conhecida, talvez não seja de muitos meditada, mas é uma palavra muito conhecida. Ela diz que Deus
amou tanto esse mundo e amou de tal maneira que ele entregou seu único filho. Para quê? Para que todos que acreditassem naquilo que ele estava fazendo na cruz não viessem a perecer eternamente sem vida, mas em morte, né? Não viesse a perecer, mas tivesse, então, vida eterna. Então, a vinda de Jesus para pagar o preço lá na cruz pelas nossas vidas foi o resgate que o próprio Deus deu à humanidade que estava separada de Deus. Nós sabemos que sem Jesus não há vida eterna, mas morte. Então, o Senhor retirou, logo que o pecado se estabeleceu através do homem, ele tirou o homem do Éden, separou o homem deste lugar santificado, né? Tirou ele da presença da árvore da vida, que era por onde ele se alimentava, inclusive, e que daria a ele vida eterna, né? Então ele retira o homem do Éden, da presença desse alimento da árvore da vida, né? E para que ele não vivesse eternamente em pecado, né? Então Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus. Então o preço do pecado, o custo que seria pago pela ofensa, pelo pecado, pela desobediência, pelo orgulho que foi manifesto ali na desobediência de Adão, não é? E por consequência de toda a humanidade, pela herança dada em Adão, teria um custo, teria um salário, e era a própria morte, separação eterna de Deus. Ou seja, saindo da presença de Deus, não se alimentando mais da árvore da vida, o homem teria agora um processo de morte, não seria vivo eternamente em pecado. É onde entra então o princípio da morte, em que Deus inclusive estabelece uma idade para que o homem vivesse, para que não vivesse eternamente em pecado. Bem, você pode estar dizendo assim hoje: pois é, eu sei de tudo isso, mas eu tenho tanto pecado, eu não sou digno deste céu, eu não sou digno de estar na presença de Deus eternamente, eu me frustro com isso, eu sofro por isso, mas eu não sei como eu entraria na presença de Deus, não há pureza, não há no meu coração, não há na minha vida dignidade para isso. Eu vou dizer para você que a Bíblia diz em Romanos 8, nos versículos 1 e 2, de que depois do sacrifício que Jesus pagou lá naquela cruz por mim, por você, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Acabou a condenação, acabou o pecado no sentido da separação da nossa vida com Deus, mas há uma reconciliação que foi conquistada ali naquela cruz. Então agora, aqueles que estão em Cristo Jesus, que aceitam o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, que o recebem como Senhor e Salvador, já não existe mais condenação sobre a sua vida, né? Porque você está em Cristo e é uma nova criatura e ele te faz novo. Ele muda o seu coração, ele transforma a sua vida, ele faz todas as coisas novas. O velho homem simplesmente morre e surge um novo homem, reconciliado com Deus por Jesus Cristo, né? Por quê? Ainda nesse capítulo 8, de versículos 1 e 2, diz: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, nós não estamos mais falando da lei de Moisés, cujo preço de pagar, né, através da lei, todos os sacrifícios, era impossível à humanidade. Por isso, Jesus veio e ele mesmo completou toda a lei. Ele mesmo cumpriu toda a lei, não é? Mas lá naquela cruz, ele conquistou para nós a vida em abundância novamente. Então ninguém precisa pagar nada pela vida em pecado que você leva, muito menos com a sua própria vida, como se você não pudesse jamais estar na presença de Deus pela sua história, né? Jesus, ele se sacrificou pelo mundo inteiro naquela cruz. Então não há nada que pague o preço da cruz para nos fazer melhores. Não há obras, não há sacrifícios, não há absolutamente
um tempo de aperfeiçoamento na sua vida para que você seja um pouco melhor, para talvez daqui a um tempo alcançar uma dignidade para poder conquistar esse direito de estar na presença eterna de Deus. Não existe isso. A partir do momento em que você confessa o seu pecado, a sua pequenez na presença de Deus, e recebe dele esse amor, esse acolhimento, o perdão, e se autodetermina a segui-lo como seu Senhor e Salvador, crendo que só em Jesus você poderá ter vida eterna, não existe tamanho de pecado cometido na sua vida, para que realmente nós possamos estar limpos na presença de Deus. João 3, no versículo 36, diz que, por isso, quem crê no Filho, que é Jesus, tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Aquele que não crê em Jesus, que não aceita o seu sacrifício, que acha que precisa fazer alguma coisa para poder pagar o preço pelo seu pecado, está indo contra Deus, está se rebelando, é o que diz a palavra, porque Jesus pagou um preço altíssimo e caro que ninguém poderia pagar por nós, e nós estarmos ainda achando que não é suficiente, procurarmos fazer coisas para conquistar esse perdão, é um erro muito grande e é um erro de rebeldia. Então é muito simples, é simplesmente aceitar o sacrifício que Jesus fez e ser grato, né? Não porque nós mereçamos, mas porque ele foi misericordioso, não é? Em Efésios 2, nos versos de 8 e 9, diz: porque pela graça é que vocês são salvos e por meio da fé, não é? Isto não vem de vocês mesmos, isso é dom de Deus, poder salvar, poder perdoar, né? E não vem de obras, para que ninguém se glorie. Porque o que eu fiz foi tão grande, existe um reconhecimento, um merecimento. Não há o que nós possamos fazer para merecer a salvação, o amor, o resgate de Jesus. Há simplesmente uma atitude de reconhecer o que ele fez e aceitar no seu coração. João 15, no versículo 5, na parte final do versículo, diz: porque sem mim nada podeis fazer. Jesus está dizendo que sem ele ninguém dá um passo adiante, ninguém respira, ninguém tem fôlego, ninguém pode fazer absolutamente nada. Tudo que a gente faz pensando em fazer boas obras, em ter boas intenções, faz parte, inclusive, dessa transformação de vida daqueles que reconhecem o senhorio de Jesus. Mas nada disso pode cumprir a tamanha graça que Jesus teve por nossas vidas, né? Nos comprando com o seu sangue precioso. Então, o que eu faço, Adriana, para ser salvo? O que eu faço para ir ao céu? Romanos 10, versículo 9 ao 11 diz o que você deve fazer. E ele diz assim: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, com a sua boca, pronunciando, eu aceito, eu confesso, eu creio em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então tu serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, ou se acredita, não é? E com a boca se confessa a respeito desta salvação. Todo aquele que nele crê não será confundido. É simples, basta você crer no seu coração e confessar com os seus lábios que você crê em Jesus, que você o aceita, que você o recebe, que você precisa e depende dele. E basta uma oração dizendo essas palavras uma única vez, e isso terá valor eterno para sempre. Não é necessário que você todos os dias repita isso como se fosse um flagelo. Não, mas todos os dias você pode agradecer, porque hoje você tomou essa decisão, entende? Em Lucas, no capítulo 9, no versículo 23, 24 e 25, diz que se alguém que vir após mim, se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser vir, né,
a seguir a Jesus, a andar com Ele, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, salvar sozinho, por sua conta própria, achando que fazendo qualquer obra, qualquer atitude boa e positiva vai poder trazer resgate e salvação para sua própria vida. Não. Pois quem quiser salvar a sua vida dessa forma, sozinho, né, perdê-la-á. Agora, quem perder a vida por causa de Jesus, esse a salvará. Perder a vida no sentido de perder a sua... os seus mimos, as suas vontades, os seus desejos, tudo aquilo que você hoje acha que te impede de chegar na presença de Deus. Então, se você falar no seu coração e se decidir, não, eu desejo abrir mão disso tudo para que eu possa ser salvo e andar em Cristo Jesus, ter vida eterna e não morte eterna, então você será salvo. Isso trará salvação. Ao invés de você perder a sua vida, você vai ganhar, vai salvar a sua vida por causa de Jesus. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? De nada vale, de nada tem proveito. Essa vida é passageira, meus queridos. Aqui nós vamos viver apenas um pequeno trecho da nossa história para depois viver na eternidade aquilo que realmente Deus havia planejado para o homem. E lá no Éden isso foi interrompido, mas isso não vai ficar assim para sempre, isso vai retomar ao plano inicial de Deus. Se você crê dessa forma, como eu narrei aqui em todos esses versículos, você encontrará a salvação. Você conquistará esse céu. Você poderá ter a partir de hoje a certeza de este lugar para onde você irá após essa vida terrena. Você terá com certeza no seu coração a ideia de que você tem sim chances, você tem toda a certeza da sua salvação. Basta realmente negar a si mesmo. Negar os seus desejos, negar tudo aquilo que te afasta de Deus para que você entre na presença do Senhor para todo sempre. Amém? Eu quero deixar essa palavra para você que talvez precisasse entender como alcançar salvação, porque você quer estar na presença de Deus, mas não sabe como fazer. Ou você gostaria de ensinar as pessoas, gostaria de falar com elas a respeito disso e não sabe por onde iniciar. Os endereços estão dados aqui neste vídeo, né? Os endereços bíblicos que você pode prosseguir e falar para quem você tiver necessidade, ou ao seu próprio coração. Eu sei que já passaram 17 minutos e 47 segundos desta mensagem de hoje, mas ela é muito especial e ela é necessária ser entendida e aprendida. Eu gostaria de fazer uma oração com você nesta tarde. Para você que diz para mim, Adriana, eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador, eu preciso de salvação. Eu quero algo maior, não é possível, minha vida está tão sem propósitos, eu quero uma vida de propósitos. Então, essa vida com propósito só pode ser encontrada em Jesus. Então, faça comigo essa oração e entregue hoje a sua vida para o Senhor Jesus, ok? A Bíblia disse, como eu mesma narrei, é com a sua boca que você confessa, crendo no seu coração. Então, faça isso agora, eu te convido. É mais do que um desafio, é chegada a tua hora, se assim você crê, ok? Vamos orar? Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Em nome de Jesus, recebe o meu coração e escreve meu nome no livro da vida, porque eu creio que Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, veio como homem, viveu entre nós, trouxe socorro, trouxe salvação, morreu naquela cruz para comprar a minha vida por um alto preço, mas ressuscitou e vivo está. E hoje eu aceito e eu quero que o Senhor venha morar no meu coração, faz morada em mim. Eu quero ser templo do Teu Espírito Santo. Eu oro assim, crendo com meu coração, com certeza de que a partir desta palavra o Senhor me receberá e me encherá plenamente. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, com certeza, a partir de agora, a sua vida tem mudança. A sua vida entra nesse plano de ter a vida eterna e uma morada no céu. Fique com Deus
E me dê, inclusive, um alôzinho. Manda para mim uma resposta. Eu vou continuar orando por você. Adriana, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Eu precisei dessa salvação. Eu quero isso para sempre. Então, me responde, me manda um recadinho. Eu aceitei Jesus, ore por mim, tá bom? O Senhor te abençoe e que essa palavra seja bálsamo para o seu coração. Um beijo e até a próxima palavra, quando assim o Senhor Deus permitir. Tchau.